Olá pessoal, tudo bem? Edward Bulwer-Lytton foi muito influenciado pelas ideias do místico sueco Emanuel Swedenborg, do criativo médico austríaco-alemão Franz Anton Mesmer e do mago ocultista francês Eliphas Lévy. O Edward Bulwer-Lytton ele vai ajudar muito a popularizar a teoria da Terra Oca. Ele vai também ajudar no maior interesse do público leitor pelo gênero da ficção científica e vai fornecer muitos mitos que serão apropriados pelas sociedades secretas, pelos grupos iniciáticos e pelos gurus freelancers. Então é muito interessante isso, porque o Edward Bulwer-Lytton ele vai inventar, ele vai, portanto, criar uma ficção que será apropriada por grupos que a transformarão essa ficção em teologia. Transformarão essa ficção científica em ficção religiosa. A primeira obra do Edward Bulwer-Lytton que vai fazer muito sucesso é a obra Os Últimos Dias de Pompeia. Os Últimos Dias de Pompeia. Então ele vai narrar ali a vida no primeiro século do surgimento do cristianismo. Então nós vamos ter ali um digladiar, um confronto das forças entre o cristianismo nascente e as crenças religiosas greco-romanas. Vamos ter a presença da magia, o culto a Ísis, portanto, e tudo isso, claro, será coroado pela erupção apocalíptica do Vesúvio no ano 79. Esse livro vai provocar um forte impacto nos espiritualistas. Um forte impacto. Esse livro vai ter 4 versões cinematográficas. Veja o impacto que foi, a importância, né? Ao longo do século XX, 4 filmes em décadas distintas vão contar essa história do Edward Bulwer-Lytton. Um outro livro que vai fazer muito sucesso é um romance filosófico, um romance ocultista, um romance gótico metafísico, Zanoni, né? Em Zanoni há um mago que procura controlar as leis do mundo oculto, as leis deste mundo invisível. Há um fluido que permeia e embebe tudo e todos, o passado e o presente. Lá em Zanoni, nós temos a presença dos gnomos, dos silfos, dos espíritos, das almas, né? Das sociedades secretas, Sociedade Rosa Cruz. Né? Há homens que vivem milênios realizando prodígios mil. Então é um livro que caiu muito também nas graças dos espiritualistas, dos ocultistas. Não é à toa que o Edward Bulwer-Lytton é chamado de o grande romancista do oculto. O outro livro dele que vai fazer muito sucesso é Vril, o Poder da Raça Futura. Ele diz o seguinte: debaixo aqui da terra há um oco e nesse oco mora um povo. E de onde veio esse povo? Esse povo veio do passado, de um passado imemorial, que sofreu uma inundação e esse povo se refugiou debaixo da terra. Ele faz, portanto, aí uma menção indireta
ao mito de Atlântida. E como é que esse povo mora ali debaixo da terra? Ele mora muito bem, construiu uma civilização muito mais avançada que a nossa, e eles detêm uma energia cósmica poderosa, capaz de deixá-los sempre jovens, saudáveis e poderosos. Eles, através dessa energia, eles curam todas as doenças. Eles derrotam todos os seus possíveis inimigos. Eles movimentam os objetos, eles fazem e acontecem com a energia vril. Lá neste mundo, as mulheres mandam tanto quanto os homens. Elas são mais altas do que os homens e elas controlam o vril com muito mais eficácia, com muito mais habilidade do que os homens. Lá todos são vegetarianos. Todos são vegetarianos. Não há ricos nem pobres. Não há ricos nem pobres. O trabalho manual, todo ele é feito por autômatos. Então vejam bem, pessoal, o Edward Bullelinton vai colocando lá no seu livro grande parte das utopias, dos desejos do século XIX, principalmente das lutas das vanguardas do século XIX. No século XIX nós já tínhamos as sociedades feministas, as sociedades vegetarianas, as sociedades socialistas, né? Então ele joga tudo isso aí lá no seu mundo subterrâneo, no seu mundo oculto. Lá no mundo de Vril, o sujeito ficava o dia inteiro escutando música. E os odores eram todos agradáveis, porque havia aparatos mecânicos que tocavam música dia e noite e desprendiam odores muito agradáveis. Mas o Edward Bullelinton faz um contraponto muito interessante. Ele não se deixa levar totalmente por essa utopia desse mundo subterrâneo. Ele diz o seguinte: a vida lá era muito tediosa. Não havia poesia, não havia artes, não havia filosofia. Por quê? Porque essas só nascem quando há a ambivalência humana, há a contradição humana, há a triste condição humana. Portanto, era uma sociedade, diz ele, se nós pegássemos 1000 dos maiores filósofos que estão na superfície e levássemos esses 1000 homens sábios, os mais sábios da Terra, para morar nesta sociedade, esses 1000 homens provavelmente ou morreriam de tédio, ou dentro de pouco tempo eles estariam ali liderando uma revolução para pôr abaixo esse regime perfeito. O Edward Bullelinton, então, apesar dele falar de uma sociedade utópica, ele mostra que a distância da utopia para a distopia é muito pequena, E ele vai mais além. Porque esses anseios utópicos já estavam bem presentes no século XIX, Então ele faz, de certo modo, uma crítica, né, a esses desejosos pela construção de um mundo perfeito, de um mundo maravilhoso, né? Já é uma crítica que o autor vai fazer. E, na verdade, alguns críticos veem nessas colocações do Bullelinton uma antecipação das utopias totalitárias que vão surgir no século seguinte, no século XX, né?
essas utopias totalitárias, políticas, elas vão oferecer uma mercadoria extremamente desejada até os dias de hoje: o paraíso.